e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Deus, como é bom estar na Tua presença, Paizinho amado. Queremos Te render graças, Senhor, porque Tu és grande, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, Senhor. Tu és o nosso Pai amado. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade, ó Pai. E Te peço, Senhor, em nome de Jesus, ilumina nossa mente e prepara o nosso coração, Senhor, para ouvirmos o que Tu tens para nos dizer nesta manhã, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre intimidade com Deus, certo? Quanto mais íntimo, quanto mais intenso, quanto mais forte, quanto mais amoroso, quanto mais amigo e quanto mais verdadeiro for a nossa intimidade com Deus, mais o diabo vai ter medo de nós. E eu falo essa palavra, diabo, tem muitas religiões que não entendem, né? Que não aceitam, fala que não existe. Mas eu falo o que está na palavra de Deus. Eu falo com base na Bíblia, certo? Então nós temos um inimigo muito poderoso, que é ele. Por isso que eu cito o nome dele, tá? O cristianismo, gente, ele não é mais somente ir à igreja todo domingo. Isso é coisa do passado. Nós estamos hoje vivendo uma nova realidade. Por quê? Porque a humanidade evolui. A cada século, né, a humanidade evolui. Então esqueçam o que a sua avó fazia, esqueçam o que a sua avó dizia. A ordem agora é intimidade com Deus. Quanto mais intimidade com Deus nós tivermos, maior será o nosso poder, que é dado por Deus. Nós temos que ser aquela pessoa que quando acorda todo dia de manhã, o diabo diz: meu Deus, levantou de novo. É esse poder que nós temos que ter. E a gente só tem esse poder se nós tivermos intimidade com Deus, certo? Jesus, ele não tinha problema com o diabo, né? Jesus, inclusive, foi tentado 3 vezes. E as 3 vezes ele enfrentou, usando a palavra, né? A palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus passava muito tempo com Deus. Então, o que Deus quer para nós? Deus já é íntimo de nós. Ele conhece cada detalhe do nosso corpo. Deus sabe até quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. Ele sabe de todas as coisas. Ele nos conhece por dentro e por fora. E Deus quer que a gente tenha essa intimidade com Ele. Certo? E nós devemos buscar a Deus todos os dias. O dia todo. Ao acordar, ao abrirmos os olhos, nós já temos que buscar a presença de Deus. Às vezes a gente pode acordar atrasado, isso acontece, mas pelo menos diga: Senhor, obrigada por me permitir acordar mais uma vez. No meio da manhã, por exemplo, você está no ambiente de trabalho, né, ou em casa, em qualquer lugar que você esteja, pare um pouquinho e faça essa comunhão com Deus. Até numa pausa para o café. Senhor, muito obrigado, como esse café está gostoso. Obrigada, Senhor, por esse momento aqui agora. Às vezes você atendeu um cliente, você ficou feliz, né? Ou você está fazendo um trabalho que você está vendo que o trabalho está sendo bem desempenhado, as coisas estão fluindo. Agradeça a Deus. Na hora do almoço, que você tenha um tempinho, pare para agradecer a Deus por aquele alimento. Quanta gente não tem o que comer? Então a gente, assim, o dia inteiro a gente tem motivos para agradecer a Deus. E à noite também. Agradecer por tudo aquilo que aconteceu durante o dia, pelas coisas boas, pelas coisas não tão boas, que às vezes, muitas vezes servem para a gente amadurecer, para a gente evoluir.
e antes de dormir entregar o nosso sono, o nosso descanso nas mãos de Deus, tá? E Deus, gente, Ele quer participar de todos os detalhes da nossa vida, certo? De todas as áreas da nossa vida. Nós não podemos esconder nada de Deus. Nós temos que ter um relacionamento com Deus, aquele relacionamento de cumplicidade, certo? Com Deus. Contar tudo o que acontece com a gente. Todos os detalhes. Ter essa proximidade, ter essa intimidade com Deus e essa amizade com Deus, como se Deus fosse o nosso amigo íntimo, certo? Até na ida do supermercado, por exemplo. Uma ida ao supermercado pode ser tão santo como ir à igreja, se você for em comunhão com Deus. Estar sempre conectado com Ele. Se alguém magoou você, né? Se alguém fez alguma coisa que te feriu, vá conversar com Deus. Não vá pegar o telefone e fofocar com 10 amigas diferentes, né? Vá conversar com Deus. Se você se sente cansado, se sente fraco, se sente desanimado, vá conversar com Deus, vai tirar um tempo com Deus, porque a Bíblia nos diz que se sentires desanimado, cansado, desmotivado, procure a Deus, a Jesus, que vocês serão renovados. Então essa é a palavra de Deus, essas são as promessas de Deus para nós. Então a gente precisa ter isso na nossa mente, para que a gente possa viver em plena comunhão com Deus, tá? Nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e não as coisas do reino, certo? Então assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e não as coisas de Deus. Devemos buscar a face de Deus e não a mão de Deus. A mão de Deus para nos servir, para fazer as coisas por nós. Não, em primeiro lugar devemos buscar a face de Deus. Devemos buscar o reino de Deus. E tudo mais nos será acrescentado, se nós tivermos essa comunhão com Deus. Vamos colocar o vídeo da doutora Filó para vocês entenderem como que funciona essa comunhão com Deus. E eu fui à missa cedinho, 6h30, e falei com Jesus assim: não. Hoje nós estamos de folga. Hoje nós não temos hospital. Vamos tomar café na padaria? Nós dois. Nós estamos folgados, hoje nós estamos com folga. O personal vai lá em casa mais tarde, hoje nós temos folga. Nós dois, vamos tomar um café? Vão comigo tomar um café? Cheguei na padaria, que eu fui estacionar. Havia alguém muito sujo. Muito, mas uma imagem muito ruim. Aí eu fiquei olhando, ele sentado, as pessoas passaram, ele não mexeu com ninguém. Não pediu nada a ninguém, ninguém deu nada para ele, nada. Ele não mexeu. Desci do carro e passei por ele. Ele falou: ô moça, me dá um café. Mas foi uma coisa mais impressionante, que eu fui, escutei a frase e na mesma hora eu ouvi: você não me convidou para um café? Você acha que eu viria como? Eu quase morri. Eu voltei, eu não gosto de falar nisso porque eu chorei o dia inteiro. Eu olhava para ele, eu tinha certeza que era Jesus. Eu queria conversar com ele, porque eu tinha tanta certeza que era ele. Eu falei: você não quer um café com leite? Você não quer um chocolate quente? Você deve estar com fome, você não quer comer nada? Não, moça, só um café. Falei: mas precisa levar o trem ao pé da letra, né? Eu te convidei para um café, mas precisa ser assim, ao pé da letra, um café. E aí, portanto, que eu insisti. Eu fiquei parada olhando para ele, o olhar dele, o sorriso, isso foi há tantos anos. Cada vez que eu lembro dele, eu nunca vou me esquecer dele. Ele ria para mim e falava: só um café. Mas eu insistia tanto que ele aceitou alguma coisa. E aí, enquanto eu entrei, pedi que fizesse as coisas para ele, e voltei porque eu ia tomar café, e voltei, ele sumiu. Eu fiquei desesperada. Eu peguei o carro e fui atrás, e procurei no quarteirão, dei volta por cima, dei volta por baixo. Nunca mais o vi. Não consegui tomar o café. Antes da gente aprofundar sobre o assunto de intimidade com Deus,
Nós já falamos aqui em outros encontros que para que a gente tenha intimidade com Deus, nós precisamos a leitura da palavra, certo? É uma das formas que mais nos aproxima de Deus. Através da oração, através da prece e através da comunhão. Mas antes, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para vocês. Se vocês sabem a diferença entre crente e cristão. Alguém sabe a diferença de crente e cristão? O crente, ele crê em Deus. Ele crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. E o cristão é aquele que se assemelha a Cristo. Aquele que age de acordo como Cristo agia. Então essa é a diferença de crente e de cristão. Por isso que dizem que tem muitos cristãos que não são, tem muitos crentes que não são cristãos, né? Por conta dessa diferença, tá? Mas agora nós temos os vários tipos de crentes, que a gente vai ver aqui em qual deles que a gente se encaixa, tá? Nós temos o crente borboleta, que é aquele crente que pula de igreja em igreja. Nós temos o crente urso, que é aquele crente que fica hibernado no inverno ou nas dificuldades. Ele se recolhe na insignificância dele. Tá? Nós temos o crente papagaio, né? Aquele que repete o que ouve, mas ele não internaliza a palavra. Ele só repete. Tá? Nós temos o crente cansado. É aquele crente que tem pouca energia para fazer a obra de Deus, né? E o crente desviado, né? Que é o crente que só causa problema na igreja, é o crente fofoqueiro, é o crente que fala da vida de todo mundo. Então existem vários tipos de crentes, né? E tem o crente incansável e fiel, que é o crente ativo, que serve com alegria e busca a Deus, certo? Então esses são os tipos de crentes. Aí a gente tem uma classificação também pela maturidade espiritual. Então nós temos o crente carnal, que é aquele crente que acha que ele pode fazer tudo sozinho. É aquele crente que age por si mesmo, sem buscar a presença de Deus, tá? Aí temos o crente menino, aquele crente imaturo, que é inconstante. Um dia santo, um dia pecador. Ele não tem uma linha de comportamento, ele oscila, né? Ele oscila. E temos o crente fraco, que é aquele que tem a consciência facilmente contaminada. Ele desvia-se facilmente. Ele vai com qualquer enxurrada. Um dia ele é de uma religião, outro dia ele é de outra. Um dia ele acredita numa coisa, outro dia ele já não acredita mais. E tem o crente maduro espiritual, é aquele que vive para Cristo, que é focado em Deus, que é focado na palavra, tá? E que não se desvia, certo? Bom, agora nós vamos fazer uma reflexão, tá? Para que a gente possa entender melhor como que funciona a nossa vida diante do mundo real e diante da espiritualidade, tá? Então vamos imaginar que a nossa vida é uma viagem, certo? Então a nossa vida é uma viagem. A nossa mente, nós somos dirigidos, né, pela mente, pelo corpo, pela alma e pelo espírito, certo? Então vamos imaginar que a nossa vida é uma viagem, tá? A nossa mente é o foco, é o que nos dá direção. A nossa mente nos mostra o caminho, nos mostra o percurso. A nossa mente é como se fosse um GPS, certo? O nosso corpo é o nosso meio de transporte, certo? Que nos leva para qualquer lugar. E a nossa alma é o que anima o nosso corpo, porque um corpo sem alma, ele não tem vida, certo? E o espírito é o que nos conecta com Deus. Então a alma, ela serve, né, a função dela é para que a gente se comunique aqui, uns com os outros.
Por isso que as pessoas perguntam, qual a diferença entre alma e espírito? A alma é para nos comunicarmos aqui na Terra uns com os outros. E o espírito é para nos comunicarmos com Deus, certo? Então, se nós temos a mente, se nós temos o corpo e nós temos a alma, aonde a gente se comunica aqui, nesse mundo que nós vivemos, né? Nesse mundo terreno, e nós temos o espírito que nós nos comunicamos com Deus, então nós chegamos a uma conclusão que nós temos dois mundos. Vocês concordam? Que é o mundo material e o mundo espiritual, certo? Tá? Bom, então nós temos dois mundos. Nós temos o mundo material e o mundo espiritual. Tá? O mundo material, gente, é o que nós estamos aqui agora. É o que eu vejo, é o que eu sinto, né? Esse é o mundo real, certo? E o mundo espiritual é o mundo que ninguém vê, é o mundo invisível. Então aqui nesse mundo, aqui na Terra, nós temos muitos desafios. Nós temos muitos problemas que a gente precisa enfrentar. Só que o que acontece? Por que a gente muitas vezes não vive num patamar elevado como Deus sonhou para nós? Porque nós lutamos no campo de batalha errado. O nosso campo de batalha não é aqui. Se eu tenho algum problema, vou dar um exemplo. Se eu tenho algum problema, eu estou desanimado, eu estou cansado, eu estou desmotivado, a minha energia está fraca, o que eu vou fazer? Eu vou lutar no campo espiritual. Claro que você vai cuidar do corpo. Isso não quer dizer que você não vai cuidar do seu corpo, que você não vai se alimentar, que você não vai dormir bem. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que as nossas lutas, elas iniciam no campo espiritual. Então é lá no campo espiritual que iniciam as nossas batalhas, e as nossas vitórias também elas vêm do campo espiritual. Então, se eu tenho um problema hoje com meu marido, um exemplo, tá? Se eu tenho um problema com meu marido, eu não vou resolver diretamente com ele. Eu vou resolver no campo espiritual, através da oração, certo? Se eu tenho um problema no trabalho com alguém, primeiro eu tenho que resolver no campo espiritual. E eu vou dar um exemplo, tá? Um exemplo muito claro que aconteceu aqui, no nosso trabalho, tá? Alguns meses, né, até algum tempo atrás, e isso, Ana, se você me permite, eu vou citar o teu nome, porque é um testemunho, é uma forma de testemunho, tá? E a Ana chegou e falou para mim, tinha dias que eu não tinha vontade de levantar da cama para vir trabalhar. Porque o ambiente aqui estava tão pesado, estava tão carregado, que ela não sentia vontade de vir trabalhar. Que todo dia para ela levantar era um martírio. E o que ela fez? Como crente, ela orou. E hoje, olha a transformação no nosso ambiente de trabalho. Ela não veio resolver diretamente comigo, ela não veio resolver diretamente com nenhum de vocês aqui. A batalha dela foi no campo espiritual. E vocês podem ter certeza de uma coisa, que tudo que está acontecendo aqui hoje, nesse escritório, e o fato de nós estarmos todos aqui reunidos, isso é resposta de oração. É resposta de oração. Você gostaria de falar alguma coisa, Ana? É isso mesmo. Tá? Chorei muito na presença de Deus. Só Ele sabe. Então, gente, a gente precisa ter isso muito claro na mente da gente. O nosso campo de batalha não é aqui. O nosso campo de batalha é espiritual. Tudo que nós precisarmos resolver, todos os problemas que tivermos, é no campo espiritual. É com a presença de Deus na nossa vida. Por isso que nós precisamos dessa conexão constante com Deus, para que a gente tenha essa força espiritual para enfrentar todos os desafios. Então, para que a gente possa enfrentar
todos os obstáculos, para que a gente possa enfrentar todas essas batalhas, nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. Pode pôr ali a imagem da armadura de Deus? Essa armadura de Deus foi quando o profeta, ele estava, o apóstolo, né, estava preso. Ele estava praticamente sentenciado à morte. E em todo o tempo que ele estava na prisão, ele estava em conexão com Deus, em comunhão com Deus. E ele olhou para os soldados que cuidavam ali da prisão e ele, com aquela imagem ali do soldado, ele teve essa visão da armadura de Deus, que todos os seres humanos precisam se revestir da armadura de Deus. Então, quando a gente for fazer uma prece, quando a gente for fazer uma oração, a gente sempre tem que pedir para Deus, para que Deus nos revista da armadura dele, tá? Então, em Efésios 6:12, ensina que a batalha cristã, ela não é física, ela não é contra a carne e contra o sangue. É isso que nós falamos aqui agora há pouco, tá? Mas espiritual. Ela é travada contra forças malignas, autoridades e poderes nas regiões celestiais. Paulo destaca que a luta é contra príncipes das trevas, exigindo a armadura de Deus para resistir o mal. Então, os principais pontos da armadura de Deus, para que a gente possa se revestir da armadura de Deus. Então, os principais pontos, que a natureza da nossa luta não é contra pessoas. Nós não temos que lutar contra pessoas, contra seres humanos, contra a carne e contra o sangue. Mas a nossa luta é contra entidades espirituais, tá? E que o nosso inimigo, ele inclui principados e potestades, que são dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Então, quem são os principados, tá? Os principados são autoridades malignas de alto escalão. E as potestades são os espíritos que são subordinados a eles. Então, o nosso campo de batalha é contra eles, certo? Por isso que a gente precisa se revestir da armadura de Deus, porque a partir do momento que a gente se conecta com Deus, que a gente tem essa intimidade com Deus todos os dias, essa comunhão, Deus vai nos revestir de poder. E vocês sabiam que quando a gente tem essa intimidade com Deus, nós temos mais força do que o diabo? Porque é dele que vem a nossa força. O nosso campo de batalha, então, a gente já viu que são nas regiões celestiais. Aqui a gente não tem força. A nossa força vem do alto, tá? Vem do alto. Agora nós vamos entender um pouquinho, então, sobre cada armadura. Sobre cada armadura. A armadura de Deus, descrita em Efésios, é o conjunto de proteções espirituais para os cristãos que enfrentam desafios, incluindo o cinto da verdade, a couraça da justiça, as sandálias do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Então, a primeira armadura, o capacete da salvação, tá? É a nossa mente. Tá? Quando a gente veste o capacete da salvação, né, a gente começa a dominar os nossos pensamentos. Então, pensamentos negativos, pensamentos que nos deixam desanimados, a gente já começa a trabalhar nessa área. Então, quando a gente veste o capacete da salvação, nós vamos ter orientação espiritual. Até os nossos pensamentos vão começar a mudar. O segundo é a couraça da justiça. Certo? A couraça da justiça é a gente viver uma vida justa, protegendo o nosso coração, não permitindo que coisas que não venham de Deus entrem no nosso coração. Tá? O escudo da fé. O escudo da fé é a fé ativada em Deus todos os dias. E como que a gente ativa essa fé? Lendo a palavra, louvando, indo na igreja ou na sua religião, né? Estar sempre renovando a nossa fé, sempre buscando em Deus a nossa força. O 4 é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
Então, quando alguém te fizer algum mal, quando alguém fizer alguma coisa para você, empunhe a espada do Espírito. Busque a Deus como proteção em todo o tempo, tá? E a 5 é as sandálias do Evangelho da Paz. É você calçar a sandália do Evangelho e pregar a palavra de Deus. Que a gente deve falar de Jesus para as pessoas, sempre. Em todo momento nós podemos falar de Jesus. Até num atendimento, por exemplo, aqui. Você vê que a pessoa está desanimada, que a pessoa está aflita. Então nós não devemos nunca perder a oportunidade de falar de Deus. E o 6º é a oração. A oração e a comunhão com Deus. Certo? E agora eu gostaria de ler aqui para vocês, que eu achei muito interessante, sobre essa questão que a gente falou, tá? Imagine acordar todos os dias e entrar numa guerra sem perceber, que é o que acontece com a gente. Todos os dias a gente acorda e a gente não sabe o que vai acontecer, nem no mundo material, nem no mundo espiritual, certo? Não uma guerra de armas, mas de pensamentos, de emoções, de medos, de traumas, de tentações e decisões. Você não perde batalhas porque é fraco, você perde porque você entra nela desarmado. Por isso que nós precisamos todos os dias, né, pedir a armadura de Deus para que a gente possa enfrentar, né, o nosso dia. A Bíblia não romantiza a vida espiritual, ela a descreve como um campo de batalha. Por isso, Deus não nos deu apenas promessas, Ele nos deu também a armadura, né? O problema é que você ora pedindo vitória, mas vive exposto. Você pede paz, mas não protege a mente. Você pede direção, mas não caminha na verdade. Você pede livramento, mas mantém o coração aberto para aquilo que te destrói. As armaduras de Deus não são poesia, são sistema de sobrevivência espiritual. Cada peça foi feita para proteger um lugar específico, como nós vimos aqui. A sua mente, o seu coração, a sua identidade, a sua fé, o seu caminho e a sua verdade. E aqui está a parte que ninguém gosta de ouvir. Não é o diabo o que mais te fere. É a área aonde você anda sem armadura, sem a proteção, né? Você pode amar a Deus, frequentar cultos, orar, jejuar, mas se você não se reveste, você continua vulnerável, né? Hoje Deus não quer apenas que você creia, Ele quer que você se vista para a guerra, porque no reino de Deus, quem não se protege não permanece.